Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição no canal. Voltamos a falar sobre Roma Antiga, é o resumão do Marcão. Então olha só, nós estamos então vendo a República Romana. A história romana está dividida em monarquia, república e império. Nós estamos no período republicano. Vimos na postagem anterior, na parte 3, o que realmente aconteceu, que levou à proclamação de uma república em Roma. Naquele momento, então, os senadores passam a dominar a política romana juntamente com a classe patrícia. E eles instituem, então, a magistratura. E é o que nós vamos ver agora. Então, Roma Antiga, República, parte 4, continuação. Magistratura. Quem são, então, os magistrados? São altos funcionários eleitos com mandato de 1 ano. Eu sempre lhes disse o seguinte: quando você falar em república, associa a outra palavra, voto. Pode ser direto ou indireto, mas aparece o voto. Então olha só, serão eleitos altos funcionários, cargos. Então nós temos aqui 8 cargos da magistratura. O cônsules, 2 cônsules. Eles, na verdade, se dividiam na administração de Roma. Uma para as questões externas, outra para as questões internas. E também para evitar o absolutismo. Roma não era mais uma monarquia, não tinha um governo de um cara só. Então eram 2 e um, na verdade, cuidava do outro. Ditador, época de crise em Roma, algum tipo de calamidade, uma guerra ou algo necessário para se resolver, de prontidão, né? de uma primeira resolução, não dá para ficar esperando divagações. Eles escolheram então o ditador. Agora olha que interessante, 6 meses de mandato, podendo obviamente ser reeleito até que se resolva a situação. Questores, coletavam os impostos, né? Os temidos cobradores de impostos. Esses administravam o tesouro público, eram os caras que cuidavam da grana. E ao mesmo tempo, muitas vezes eram desprezados pela população, eram aqueles que cobravam os tributos, tanto das províncias conquistadas como daqueles que eram cidadãos romanos ou viviam em Roma. Pretores, encarregados da justiça, são os juízes, então aqueles que irão fazer funcionar a lei, né? O direito romano. Edis administravam as cidades, eram na verdade, hoje nós equivaleríamos aos prefeitos. Abastecimento, policiamento, limpeza, cuidando dos prédios públicos. Né? Então eram chamados edis. Pontífices, encarregados dos cultos religiosos. Né? Eles eram politeístas, vários deuses, cuidavam dos templos e viviam nessa função religiosa. Né? E na maioria deles eram sacerdotes. Né? Censores, realizavam o censo. Eles, na verdade, faziam um levantamento da população, como é feito hoje no Brasil pelo IBGE a cada 10 anos. Então hoje nós estamos em 2019, sabemos que a nossa população é de 210 milhões de brasileiros. E seguindo, obviamente, toda a característica, né, econômica, cultural, característica intelectual, né, e questão inclusive de etnias. Então é esse o objetivo do IBGE. E no caso aqui de Roma, quem faziam isso eram os censores. Só que eles tinham outra função também. Eles controlavam a conduta da população. Então, comportamento social. Por isso que de censores veio a palavra censura. Era aqueles que regulavam o comportamento das pessoas, de acordo com o direito romano. Bom, os tribunos da plebe eram, na verdade, plebeus ricos, comerciantes, escolhidos por uma assembleia da plebe para vetar e propor leis de interesse da classe plebeia. Eram 10 tribunos. Só que aí acontecia um fato interessante. O plebeu que era escolhido, geralmente era um plebeu rico. E ele menosprezava o plebeu pobre. Ele era mais amigo de um patrício rico, classe A, o cidadão, o nobre, do que da plebe pobre. E muitas vezes não faziam nada. Mas com exceção dos irmãos Graco, Caio e Tibério, que nós vamos falar posteriormente. Tribuno da plebe, vetar e propor leis, eleitos pela Assembleia da plebe. Que agora é o seguinte, quem é que faz parte então dessas assembleias? A Assembleia da plebe já está definido, são plebeus. Agora, para os outros cargos da magistratura, nós vamos ter 2 assembleias. A Assembleia Centuriata, que são centuriões, os membros do exército, eles podiam eleger todos os cargos da magistratura.
ou com exceção do tribuno da plebe, propor e vetar leis. E a Assembleia Tribucínea, que era por tribos. Roma estava dividida em 35 tribos. Podemos dividir assim como se fossem bairros, né? Monopolizado pelos patrícios. Esse grupo também fazia a eleição dos magistrados e também podiam propor e vetar leis. Esses, então, eram os cargos da magistratura, os altos funcionários. Acima deles nós vamos encontrar, então, os senadores, que têm um poder político imenso na época da República, e todos eles com tempo determinado de governo, podendo ser reeleito, obviamente. Resumão do Marcão, recapitulando rapidamente. Roma Antiga, parte 4, República, segundo período, continuação. Magistratura, altos funcionários, mandato de 1 ano. Cargos, cônsules. Assuntos internos e externos. Cônsules por quê? Porque eram 2. Evitar o absolutismo também era o objetivo, não é mais uma monarquia. Ditador, época de crise, calamidade, mandato de 6 meses. Poder absoluto durante esse período. Na época de calamidade não dá para ficar discutindo muito. 2, então, imagine tomar decisão. Questores, coleta de impostos, administração do tesouro, aqueles que cuidavam da grana. Edis, administrava as cidades, abastecimento, policiamento, limpezas, prédios públicos. Era, na verdade, o que nós hoje temos como seria a nossa prefeitura. Né? Os pontífices ficavam encarregados das questões religiosas. Os censores faziam o censo, o controle da população, para saber qual era a população de Roma, e também faziam um controle da conduta da população, que é a famosa censura. A palavra censura vem de censores. Tribunos da plebe, plebeus, 10 tribunos, que seriam eleitos por uma assembleia da plebe, que poderiam propor e vetar leis que beneficiassem ou viessem a prejudicar a plebe. Quais são as assembleias, então, que escolhem os magistrados? O tribuno é a assembleia da plebe. E fora isso, os outros cargos da magistratura, nós temos a assembleia centuriata, que são membros do exército, eleição de magistrados, propor e vetar leis. E a assembleia tribucínea, que Roma era dividida em 35 tribos, que na verdade seriam uma espécie de bairros, que tinham, na verdade, o monopólio da classe patrícia. Os patrícios é que monopolizavam essa assembleia. Eleição para magistrados, todos os cargos da magistratura, com exceção do tribuno da plebe, podiam também propor e vetar leis. Bom, esses são os cargos da magistratura romana, da República Romana. Vem mais história sobre a República Romana nas próximas postagens. Forte abraço, Marcão na história, resumão do Marcão. Fui!